Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. A disciplina é Profetas Menores e a aula de hoje é sobre o livro do profeta Ageu, o primeiro profeta pós-exílio babilônico de Judá. Nós iremos estudar aqui sobre a inércia do povo. Nós iremos estudar sobre as escolhas erradas que o povo fez, de preferir as suas vidas particulares ao invés da vontade de Deus. Então, nós vamos aprender aqui com Ageu que realmente o que Jesus disse lá no Novo Testamento é o que deve ser feito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essa é a vontade de Deus. Então vamos lá aprender com o profeta Ageu. Caracterização geral do livro de Ageu. Ageu significa festivo ou minha festa. E é provável que seu nome esteja ligado ao maior objetivo de sua profecia, que era completar o templo para reiniciar as festividades em Jerusalém, né? As festividades religiosas dos judeus, que aliás é muito interessante isso, porque eles estão vindo de um cativeiro. A nação é uma nação festiva, né? Eles têm pelo menos 3 festas fixas no ano, fora outros momentos de festas também que eles tinham, né? E eles estão vindo do cativeiro, e agora o que eles precisam é de Jerusalém, do templo, para reiniciar então os seus tempos de festa. E Ageu é o primeiro profeta nessa obra, o primeiro profeta após o exílio babilônico, que é muito provável, né, que faça todo sentido aí o seu nome festivo ou minha festa, aquele que vem para ajudar o povo a reconstruir o templo e restaurar a religião judaica para reiniciar as festas religiosas dos judeus. As profecias de Ageu se passam em uma época de pós-cativeiro babilônico, e a principal obra que está sendo realizada é a construção do segundo templo, aquele templo que, né, historicamente nós conhecemos como o templo de Zorobabel. Falo o templo de Zorobabel porque Zorobabel era o governador do momento da construção do templo, então a referência histórica a Zorobabel. Apesar de Ageu ser também mencionado em Esdras 5:1 e 6:14, pouco se sabe a seu respeito, exceto o fato de ele ser o profeta. E olha, a expressão lá é o profeta mesmo. Talvez isso seja um título de grande reconhecimento, de grande distinção. Muito provavelmente veio para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados em 537, pois seu nome não consta da lista dos que retornaram com Esdras. Lá no livro de Esdras, capítulo 2 e verso 2, nós temos isso. E por que isso é importante, né? Porque ele é uma figura importante. E ele não é citado nesta lista de pessoas. Então, muito provavelmente, ele veio um pouquinho depois. O livro de Ageu é um dos livros bíblicos com data mais exatas, né? Datado do segundo ano do rei Dário Staps, né? 521 a 486, rei da Pérsia, né? Agora nós já não estamos mais sob o comando da Síria, nem da Babilônia, mas dos medo-persas. Ageu foi contemporâneo de Zacarias e juntos foram grandes incentivadores da reconstrução do templo. As mensagens de de Ageu e Zacarias, melhor dizendo, são bem distintas, né? Ageu é bem mais prático e Zacarias é um pouquinho mais alegórico, né? Mais místico e bem mais difícil da gente estudar também. O livro de Ageu tinha um objetivo muito claro: fazer com que os líderes e o povo continuassem a reconstruir o templo destruído e mostrar-lhes que os fracassos dos outros setores da vida eram resultado de negligência da obra de Deus. Ou seja, olha, o povo precisa reconstruir o templo para que as festas retornem. E também mostrar para eles que o fato de eles esquecerem Deus trouxe prejuízos para eles. Por quê? Nós vamos ver mais na frente que Deus diz para eles: ó, vocês plantam, mas não colhem, vocês comem, mas não se satisfazem, vocês vestem, mas não se aquecem. Por quê? Porque vocês estão preferindo vocês mesmos e esquecendo de mim. E eu estou fazendo isso para que vocês lembrem
que quem dá tudo o que vocês têm sou eu. Não significa que a relação que nós devemos ter com Deus é um toma lá da cá, é de barganha. Não. O que Deus fez ali é apenas para dizer para o povo, olha, vocês não podem esquecer de Deus, porque é Deus quem dá tudo o que vocês têm, quem fez vocês e quem dá o que vocês têm. Contexto histórico e político de Ageu. Data em que foi escrito, de 1º de setembro a 24 de dezembro de 520 a.C. Datas dos acontecimentos narrados, 538, decreto de Ciro para o retorno dos judeus, a fim de reconstruir o templo. Nós vemos isso no livro de Esdras, tá? 537, retorno dos primeiros cativos sob o governo de Sesbazar, foi o primeiro governador, depois ele desaparece e Zorobabel é quem aparece. 537, o altar erguido, a primeira coisa a ser erguida em Jerusalém com o retorno foi o altar, e as ofertas, os sacrifícios foram reiniciados. 536, começada a reconstrução das fundações do templo. 534, reconstrução interrompida devido à ameaça dos samaritanos. 530, interrupção oficial da reconstrução por ordem de Atarxerxes. 521, ascensão de Dário Estapes ao trono persa. 520, retomada da construção do templo após a insistência de Ageu e Zacarias. 520, decreto de Dário I para recomeçar a construção do templo com garantia de subsídio e proteção a fim de assegurar o término do templo. Você pode ver isso lá em Esdras, capítulo 4, verso 24. 516, templo terminado em 3 de março, o mês de Adar, possibilitando a observância da Páscoa em 14 de abril. Nós vemos isso em Esdras, capítulo 6 e verso 19. No aspecto político, o mundo estava sob o domínio persa. E local os judeus enfrentavam a oposição dos samaritanos. No contexto histórico, é isso aí. Nessas datas, elas estão são citadas no livro de Esdras, mas os acontecimentos são narrados em Ageu. Historicamente, como nós falamos lá, Ageu é um dos livros que mais destaca, precisa as datas. Mas no contexto político, no contexto político de Ageu, o mundo era um mundo dominado pelos persas, nesse caso aqui, Dário. E no local, na região local, o governador era Zorobabel, mas eles enfrentavam oposição dos samaritanos, aquele povo misto que habitou a terra quando os judeus estavam para a Babilônia. Contexto religioso. Em 537 começou uma grande era para os judeus com a volta do cativeiro e o reinício das festas da aliança em Jerusalém. Mas a pausa na reconstrução do templo por oposição dos samaritanos esfriou o entusiasmo de todos e eles se voltaram para interesses seculares, interesses particulares. Começaram a se preocupar em adquirir bens materiais enquanto os interesses de Deus eram negligenciados. Olha só, nós não temos aqui no livro de Ageu mais aquela guerra com os ídolos pagãos. Porque parece que o cativeiro babilônico curou os judeus do pecado da idolatria. Agora, há outros tipos de pecados que, infelizmente, não saíram. Inclusive, nós vemos lá em Malaquias que o pecado de feitiçaria, inclusive, era um dos que estava no meio do povo. Mas, aqui em Ageu, nós vemos que o principal pecado do povo era o desprezo pelas coisas de Deus. Era a inércia, a negligência para com as coisas de Deus. Por quê? Porque o momento era um momento de reconstrução do templo. E o que é que o povo estava fazendo? O povo estava construindo casas. E o texto nos diz que eles não estavam simplesmente construindo casas porque eles estavam morando nas ruas. Eles estavam construindo mansões. Eles estavam construindo, que o texto da NVI nos diz, construindo casas com finos acabamentos. Enquanto isso, o templo estava abandonado. A construção do templo estava abandonada. E o pior, William MacDonald diz que, muito provavelmente, eles argumentavam, olha, nós não vamos construir o templo, porque nós
temos oposição, os samaritanos estão se opondo a nós, o rei proibiu, decretou que tem que proibir. E eles estavam usando um argumento que era, na verdade, uma desculpa para não investir na construção do templo e investir nas suas casas, nas suas mansões. Vamos conversar sobre isso da seguinte forma. Primeiro, qual é o pecado do povo aqui? Negligência com a obra do Senhor. Qual é a aplicação para nós aqui? Negligência com a obra do Senhor. Ah, peraí, Melk, mas o profeta está falando da construção do templo. Eu tenho obrigação de doar cimento, de ofertar para a construção dos templos na igreja, que o problema que Ageu está falando aqui é basicamente um problema de não investirmos nas estruturas da religião? Não. O problema não era não construir o templo. O problema era que o povo estava negligenciando a vontade de Deus. O problema aqui não é que aquela estrutura não estava crescendo. O problema é que o povo estava se afastando de Deus. À medida que eles não tinham um ponto de referência para eles congregarem, eles se afastavam de Deus. Então, por isso é que era absolutamente necessário que eles construíssem o templo. Bom, e para nós, como que isso funciona? Olha, eu sou absolutamente a favor de que a gente tenha estruturas para a gente se reunir, para nós nos reunirmos, para nós servirmos ao Senhor como comunidade. Mas vocês não podem se esquecer do que Jesus disse à mulher samaritana. Chegará o dia em que não será nesse monte, não será em Jerusalém, ou melhor, nem esse monte nem Jerusalém irá limitar a adoração. Mas a adoração verdadeira será aquela que será em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está dizendo que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, independentemente de lugar. Nós vivemos nesta era. Nós não podemos depender do templo, ainda que o templo seja um lugar necessário, mas nós não podemos depender do templo. A ênfase aqui é do templo, porque era absolutamente necessário que houvesse toda aquela estrutura para que todos os ritos voltassem a acontecer, para que a religião voltasse a se estruturar, para que o povo voltasse a se aproximar de Deus, a adorar a Deus. E o que estava acontecendo? Eles estavam negligenciando tudo isso. Mas após aproximadamente 14 anos de negligência na construção do templo, o Senhor mandou seca e má colheita ao povo, a fim de alertá-los. Como eu disse lá no início, não é que a relação com Deus deve ser uma relação de barganha, uma relação de toma lá da cá. O que Deus fez com eles, prejudicando a colheita, prejudicando a vida financeira deles, era para que eles entendessem que não adiantava eles fazerem aquelas escolhas negligenciando a vontade de Deus, porque era Deus quem dava tudo para eles. Se Deus quisesse, Ele tirava tudo. Se eles estavam com dó de separar uma oferta para ajudar na construção do templo, hoje Deus ia tirar aquela parte. De qualquer forma, volto a repetir, não é que a nossa relação com Deus deve ser assim. Não é que eu não vou ofertar para aquilo ali na igreja, e por isso Deus vai me fazer esse prejuízo. Não é isso. A não ser que você desenvolva uma vida dessa forma. Porque não era uma eventualidade. O povo estava negligenciando aquilo que era primordial, aquilo que era essencial. E dando ênfase, investindo em coisas supérfluas. Como diz o texto da NVI, eles estavam construindo mansões, casas com fino acabamento, gastando dinheiro, muito dinheiro, e dizendo que não tinha recurso para construir o templo. Na verdade, eles não tinham interesse em adorar a Deus. E esse é o problema de muita gente que não gosta de ir no templo, que não gosta de ofertar, nem dizimar. Na verdade, não é falta de recurso, é falta de interesse para com Deus mesmo. Mandou depois Ageu e Zacarias mostrar-lhe a causa do problema econômico e sugerir que todos cuidassem da sua responsabilidade mais importante, a reconstrução do templo. Naquele momento, não havia nada mais importante do que a reconstrução do templo. Volto a repetir, as pessoas não estavam construindo casas porque elas estavam morando na rua. Elas estavam construindo mansões porque elas tinham dinheiro e não queriam gastar no templo. Não queriam gastar com a obra do Senhor. A lição que fica para nós é, nossa relação com Deus não é de barganha, não é de tomar lá da cá. Nossa relação com Deus é de reconhecimento de que Ele é dono de tudo. Por isso nós ofertamos, por isso nós contribuímos
na obra do Senhor. Sinopse didática ou esboço de Ageu. Primeira profecia é uma reprovação. Parem de encontrar desculpas. Olha essa ideia, né? As pessoas estavam procurando desculpas. Por que não estavam ofertando? Por que não estavam trabalhando na construção do templo? Quantos de nós fazemos isso? Qual é a sua desculpa para não ir na oração, para não ofertar, para não dizimar? Qual é a sua desculpa? Passem a refletir sobre os caminhos de vocês. Reflitam. Reflitam sobre o caminho de vocês. O que vocês têm foi Deus quem deu. Deus está falando, olha, vocês têm porque eu dei a vocês. Olhem, vocês estavam lá no cativeiro, eu tirei vocês de lá, trouxe vocês para a terra de vocês novamente. Estou transformando a terra. Reflitam. É certo o que vocês estão fazendo? Incentivado, comecem a servir ao Senhor. Segunda profecia, 21º dia do 7º mês, capítulo 2, verso 1 a 9. Ageu volta a animar o povo com a certeza da presença de Deus. Ageu diz que o Senhor manda falar para o povo, que era para o povo se esforçar, porque o Espírito do Senhor estava no meio deles. Porque a força deles não vinha deles mesmos. Porque os recursos que eles iam investir na construção do templo não eram deles mesmos, mas era Deus quem dava. A glória do templo futuro será maior que a da primeira. Esse texto é bastante polêmico, Porque mais na frente a gente vai ter uma descrição aqui do que era o templo de Salomão, e eu vou deixar essa parte para lá então. A terceira profecia, 24º dia do 9º mês, capítulo 2, verso 10 a 19. Qualquer sacrifício oferecido no altar seria imundo enquanto o templo estivesse inacabado. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Porque Deus está dizendo para o povo, olha, não adianta vocês fazerem os sacrifícios. Por quê? Porque o altar havia sido construído, foi o primeiro a ser construído. Então os rituais estavam acontecendo. Aí Deus estava dizendo para o povo assim, olha, vocês estão vindo aqui santificar o pecado de vocês. Mas isso não adianta. Vocês estão pecando de novo. Está entendendo? Tudo que vocês estão trazendo aqui é imundícia para mim, porque vocês estão negligenciando aquilo que eu quero. Estão negligenciando a minha vontade. Isso é muito interessante, muito importante. Quando nós negligenciamos a vontade de Deus, até o que nós fazemos para Deus se torna pecado. O povo sofria escassez antes de edificar os fundamentos do templo. Deus prometeu bênçãos caso o povo retomasse as obras do templo. Mais uma vez eu volto a falar, não é que a relação com Deus seja uma relação de barganha de toma lá da cá, mas o povo precisava entender quem era o dono do ouro e da prata. Quarta profecia, 24º dia do mês 9, capítulo 2, verso 20 a 23. O povo e o encorajamento com a promessa de destruição das nações ímpias e do estabelecimento do reinado do Messias. Então nós temos aí o esboço de Ageu com lições importantíssimas. Inclusive você que está nos assistindo essa aula, você pode aí fazer uma cópiazinha e ministrar na sua igreja. Então, voltamos àquele ponto lá, Ageu 2:9. A glória deste novo templo será maior que a da primeira, ou será maior que a do antigo templo, como diz a NVI. E aí? Olha só a descrição do templo de Salomão. Além da riqueza da estrutura no primeiro templo, tudo que lhe era pertinente era revestido de ouro. Salomão revestiu o altar inteiro dentro do oráculo, os 2 querubins, o chão da casa, as portas do Santo do Santo, os seus ornamentos, os detalhes de querubins e palmeiras, cobriu de ouro, amoldado na madeira entalhada, o altar de ouro e mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da proposição, os 10 candelabros de puro ouro, com as flores, as lâmpadas e os tenazes de ouro, as taças, os espevitadores, as bacias, as colheres e os incensários, tudo era de ouro puro, e as dobradiças de puro ouro para todas as portas do templo. A varanda que ficava em frente da casa, de 20 côvados de largura por 120 de altura, foi revestida de ouro puro por dentro. A casa brilhava com pedras preciosas. Foram empregados 600 toneladas de ouro para revestir o Santo dos Santos. Só o Santo dos Santos. As câmaras superiores também eram de ouro. O peso dos pregos eram de 50 ciclos de ouro. Olha só, isso aqui é uma descrição básica do que era o antigo templo, o templo de Salomão. E o novo templo, o templo de Zorobabel, não chegava nem perto disso aqui. Por que não chegava nem perto?
Apesar da profecia dizer que muitos ajudariam, muitas nações trariam, o próprio Dário financiou, mas mesmo assim era pouquíssimo. E o povo que estava em Jerusalém era um povo pobre, que estava construindo mansões, mas não era um povo rico como antigamente. Eles estavam gastando tudo nas suas próprias casas, eles não tinham tanto ouro assim. Eles não tinham condições de construir um templo suntuoso como o de Salomão. Então por quê? Porque Ageu diz que a glória do segundo templo será maior do que do antigo templo. A maioria dos expositores bíblicos vão dizer que esta é uma inferência messiânica, que a glória do segundo templo seria Jesus que iria adentrar ele, e não as suas molduras, a sua mobília e o seu ouro. Amém? Cristologia em Ageu. O livro contém duas referências ao Messias como sacerdote e rei. Encherei de glória esta casa, no capítulo 2, verso 7. E a glória desta última casa será maior que a da primeira, verso 2 e 9, que faz referência à presença do Messias dentro do templo na sua época. É claro que estas referências messiânicas são indiretas e devem ser entendidas a partir de outros contextos. Muito bem, chegamos ao final então de mais uma aula. Estudamos sobre o profeta Ageu. Eu espero que você tenha aprendido e tenha sido abençoado. Que Deus nos abençoe e até a próxima.